Boa noite. No programa desta sexta-feira, nossa entrevista é com Sargento Gonçalves, deputado federal do PL. Vamos trazer um balanço do mandato e ações políticas do parlamentar e, claro, falar sobre eleições 2026. E mais, cantor Valdones recebe título de cidadão norte-riograndense. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você que nos assiste em toda a região oeste, no Alto Oeste, Vale do Açu. Alô, você em Natal, você aí em Parnamirim, muito obrigado pela audiência. Sexta-feira, final de mês, viu? 31 de outubro, você conosco ao vivo. E a gente, claro, vai trazer informação da política aqui do Rio Grande do Norte. Hoje o nosso entrevistado é Sargento Gonçalves. Vamos falar sobre a política do sargento no aspecto mandato, também a agenda dele aqui na região e também o trabalho do deputado lá em Brasília. Você de casa pode participar. Envie sua mensagem no nosso WhatsApp 988028941 e também no Instagram, @Cenário Político TCM. Aguardo a sua interação, tá bom? Participe aqui conosco. Bem, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo com o Sargento Gonçalves, deputado federal, eu já vou pedir para o deputado fazer um comentário, porque na quarta-feira saiu pesquisa TCM-TS2, uma pesquisa de abrangência estadual, onde a gente buscou do eleitor do Rio Grande do Norte. Mais de 1.800 entrevistas foram realizadas em 68 municípios e nós buscamos saber dos eleitores a avaliação deles, né? Em quem que eles votariam para deputado estadual, deputado federal, Senado, governo do estado, presidência da República, avaliação de governos, enfim, uma pesquisa completa. A gente vai falar mais sobre 2026, mas eu já inicio aqui o nosso bate-papo com o Sargento Gonçalves perguntando sobre a pesquisa, porque o deputado foi citado na relação geral, né, para deputado federal, foi o sexto melhor mencionado nessa pesquisa. Boa noite, deputado, seja bem-vindo aqui ao nosso Cenário Político TCM. Como foi que o senhor recebeu aí a divulgação desta pesquisa? Boa noite a todos que nos assistem, Cenário Político. Satisfação estar mais uma vez aqui em Mossoró, mais uma vez nos estudos da TCM, né? Sem dúvida, é uma satisfação, apesar que eu nunca me baseei em pesquisas, né? Eu fui candidato em 2022, nunca aparecia nas pesquisas, né? E, graças a Deus, conseguimos lá ocupar uma das 8 cadeiras, né? Na Câmara Federal. Mas, sem dúvida, o sentimento hoje na atuação do mandato parlamentar é como um sentimento de reconhecimento, de fato, pelo trabalho que nós temos buscado desenvolver em benefício do Estado do Rio Grande do Norte, em benefício da nossa nação. 2 anos e 8 meses de mandato, primeiro mandato, nunca tinha atuado na função, na atividade parlamentar, então estamos tratando de alguém que não vem com experiência política, não tem nenhum cacique político por trás e, de fato, temos nos dedicado muito, como tudo que eu faço, coloco coração, né? Hoje, graças a Deus, e isso de fato é a constatação de um fato realmente. Hoje é o deputado mais produtivo em termos de produção legislativa, que é uma das principais funções de um parlamentar, é o que mais produz matéria legislativa. Hoje também o deputado Sargento Gonçalves é o deputado mais econômico. Existe uma cota para que aquele que nos assiste nesse momento, né? Existe uma cota mensal de gabinete. Aqueles que querem gastar 100% não é ilegal, mas eu tenho uma política de economia do que é público e nesses 3 anos que vamos fazer de mandato, já é uma economia de mais de R$1 milhão de dinheiro público que retorna para os cofres, para o Tesouro da União. Então é uma política que nós vemos desenvolvendo e eu acho que o povo do Rio Grande do Norte tem visto essa nossa atuação, além das emendas parlamentares, dos 167 municípios, temos atendido já 140 municípios através de emendas parlamentares e rodando muito o Estado. Eu costumo sempre dizer, no jargão militar, o recruta trabalha mais, né? Então nós temos nos dedicado, de fato, com muita dedicação, colocando coração, para que, de fato, a gente possa representar da melhor forma possível, não apenas aqueles que votaram na gente, mas todo homem, mulher, cidadão de bem do Estado do Rio Grande do Norte. A gente vai voltar a falar sobre eleições de 2026, mas só porque a gente mencionou essa pesquisa, o senhor é candidato à reeleição próximo ano?
Olha, é um movimento natural, né? Nós temos trabalhado, tem praticamente um ano ainda. É interessante que eu tenho aprendido como recruta, é que na política é assim, né? Você entra no mandato, já fala das eleições de 2024, passou 24, já estava falando de 26, esse ritmo frenético, né? Mas, de fato, eu estou muito mais voltado a pensar no mandato, né? Ainda nós estamos trabalhando, o político ele não é estrela, ele é servidor público, inclusive temporário, né? 4 anos, e de 4 anos o povo, que é o patrão, assina a carteira. Então, o conselho que eu dou sempre ao cidadão, quando a gente conversa sobre a questão da consciência política, é que o olho do gado, o olho do patrão é que engorda o gado. Então há uma necessidade, de fato, do nosso povo ter essa consciência política, acompanhar o mandato, não apenas do Sargento Gonçalves, mas dos 8 deputados federais, dos 3 senadores da República, dos demais políticos, né? Até porque recebe um salário bem considerável, bem gordo, então, de fato, tem que prestar um bom serviço à sociedade. Então é com essa característica, com alma de povo ainda, que eu tenho buscado me dedicar ao mandato, servir naquilo que eu faço. Foi 18 anos, estou completando 20 anos de atuação policial militar, sempre me dediquei muito à atuação policial militar e hoje na Câmara Federal eu busco ter essa mesma dedicação nesse outro ofício que é o ofício de político, de representar o nosso povo ali no Congresso Nacional. O senhor está aqui na região, que agenda que o senhor cumpriu, né, já nesta sexta-feira, como é que o senhor circula aqui o interior do estado nesses dias? Olha, agenda bastante intensa, viu? Ontem à noite eu ainda estava em Natal, cheguei de Brasília já no final da tarde. À noite participei de um evento, de um fórum estadual das entidades representativas das praças policiais e bombeiros militares do nosso estado, da minha entidade, Polícia Militar e Bombeiro Militar. E já na madrugada, 4 horas, nós já estávamos saindo de Natal para vir cumprir essa agenda bem intensa aqui na região oeste. Estive em Baraunas logo cedo. Areia Branca, retornamos pelo rio, aquela vista belíssima ali na balsa, até Grossos, fazendo entregas, né? Investimentos importantes na segurança pública. Destinamos 400 mil reais para a construção da sede do destacamento da Polícia Militar em Baraunas, 400 mil para a construção da sede da Polícia Militar do destacamento de Grossos e 1,5 milhão de reais para um projeto muito bacana em parceria com a prefeitura lá de Areia Branca, que é o Areia Branca Segura, que é a construção da sede da Polícia Militar, da Delegacia de Polícia Civil e de um complexo de segurança pública municipal, além do vídeo monitoramento da cidade. Então, um projeto piloto, Areia Branca Segura, mostrando para o governo do estado como se faz segurança pública com qualidade. Não tem como fazer segurança pública se não houver investimento. A gente sabe como o crime tem avançado, tanto no Ceará quanto nessa região do estado, e eu tenho dito, se depender do mandato do Sargento Gonçalves, bandido não vai ter vida fácil, nem aqui, nem em canto nenhum do estado do Rio Grande do Norte. 30 milhões praticamente de investimentos em segurança pública apenas em 2 anos de mandato, emendas parlamentares destinadas ao povo. Não é favor, é uma obrigação, mas eu me sinto assim com um sentimento de dever, que estou cumprindo a minha missão, porque eu sempre disse que a nossa bandeira principal era a segurança pública e estamos buscando transformar esses recursos de emenda da melhor forma possível para chegar até a ponta ali do cidadão que mora na periferia. Eu sei o que é morar em periferia, eu moro num bairro, nasci, eu fui criado, melhor dizendo, nos bairros mais violentos e carentes de Natal, com a noção da apresentação, e eu sei que quem oprime de fato a periferia, quem oprime o cidadão de bem ali, a pessoa, o assalariado, não é a polícia, mas é o criminoso, é o líder de organização criminosa. Então o desejo é isso, é combater o crime organizado, sobretudo, para que o cidadão de bem possa ter a tranquilidade de ir para o seu trabalho, de ir para o seu lazer, de caminhar com seus filhos numa praça, sem o risco de ser assaltado, até mesmo ser morto pelo crime. Deputado, com o encaminhamento destas emendas, como é que o senhor faz o acompanhamento para a efetivação do serviço, para que, de fato, né, este investimento se torne neste benefício para a população, com a infraestrutura, né, desses prédios para a Polícia Militar, a Polícia Civil? Como é que é a partir de agora, depois do envio das emendas? Olha, eu acho que é uma característica também bem particular do nosso mandato, né? E é uma função, na verdade, constitucional do parlamentar, né? Do deputado, que é a fiscalização também. A gente faz a indicação do recurso, tratamos com o gestor, porque quem executa essa emenda não é o parlamentar, o parlamentar ele indica o recurso através de emenda, não é um dinheiro que o deputado pega, é bom deixar claro isso para o povo, tem pessoas que não têm essa informação, também não vai para o bolso do prefeito, né? Pelo menos não é para ir, fica numa conta e aquele recurso é utilizado para aquele objeto ao qual foi cadastrado. O objeto seria a obra ou o custeio que for cadastrado. Por exemplo, lá em Açu nós estamos construindo, já começou a obra do Hospital da Liga contra o Câncer, um recurso que não foi para a prefeitura, mas foi para a instituição filantrópica, que é a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Da mesma forma, em Pau dos Ferros, nós destinamos quase 4 milhões de reais para construir o Hospital da Liga contra o Câncer
em Pau dos Ferros, já são 2 hospitais, não é promessa de político, viu? Já são obras que estão em execução, se Deus quiser, muito em breve estará servindo ao povo da cidade do Alto Oeste e da cidade do Vale do Açu. Assim como aqui em Mossoró, nós entregamos semana passada, viemos fazer a entrega aqui no Hospital da Liga Mossoroense, aqui em Mossoró, de um equipamento de endoscopia e colonoscopia, um investimento de quase R$400 mil. O equipamento já chegou, que tem mais avançado. Se você for numa clínica particular hoje, fazer um exame de colonoscopia ou de endoscopia, não vai encontrar, se encontrar é no máximo igual, não encontra melhor do que foi entregue, graças a Deus, em parceria com a Liga Mossoroense contra o Câncer, uma entidade muito séria e que trata com muito zelo o que é público, né? Então é a forma como nós temos encaminhado e sempre fiscalizando. Se o prefeito não fizer, semana passada eu estive numa cidade, chamou a atenção que eu fui lá, estive numa unidade de saúde, perguntei ao povo como estava o atendimento, o pessoal falou da dificuldade, não tinha medicamento, não tinha aquilo, e eu peguei e informei que tinham destinado mais de R$1 milhão para a cidade, para ser investido em custeio da saúde pública no município, e disse que cobrasse ao prefeito, porque nós mandamos o recurso, e se a saúde não estava boa, falta de dinheiro é que não era. De fato, o prefeito precisava tratar com mais zelo o recurso que tinha sido destinado para a cidade. Bem, a gente já retorna aqui para conversar mais com o deputado. Eu vou deixar a reportagem, viu, Léo Melo? A matéria aí sobre a homenagem do cantor Valdones, que recebeu o título de cidadão norte-riograndense, para o 3º bloco, tá bom? Então, no próximo bloco é que eu trago essa reportagem aí falando sobre essa homenagem ao grande cantor Valdones na Assembleia Legislativa aqui do Estado. Bem, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo, compreender como é que é o mandato, o trabalho do Sargento Gonçalves em Brasília. Deputado, o senhor exerce uma função, é um dos vice-líderes da oposição lá na Câmara dos Deputados, e o senhor esteve ou está presente na maior parte dos movimentos da oposição, porque a oposição não é uma oposição calada, pelo contrário, o que a gente observa é que é uma oposição que realmente é aguerrida naquilo que defende, né? Você pode concordar ou discordar, mas a oposição está lá fazendo o trabalho da oposição, o governo faz o trabalho do governo, e o deputado teve num momento ali, talvez um dos mais simbólicos na política do Brasil, recentemente, que foi ali a paralisação dos trabalhos na Câmara dos Deputados, a ocupação da mesa diretora. Bem, mas gostaria que o senhor mencionasse esse trabalho lá como um dos vice-líderes e como é essa articulação da oposição lá na Câmara. Olha, eu tenho a satisfação de hoje, no primeiro mandato, estamos no 3º ano de mandato, ser um dos vice-líderes da oposição, em um momento que não é fácil ser oposição no Brasil. Um momento de instabilidade institucional, de perseguição política, de uma quebra, eu costumo dizer, do Estado Democrático de Direito, porque em um Estado Democrático de Direito não tem como se imaginar um Estado Democrático de Direito sem oposição, e hoje nós temos pelo menos 41 parlamentares, deputados federais que respondem processo no STF, por incrível que pareça, sempre o ministro relator é o Alexandre de Moraes, né, que parece que tem uma lei própria, né? Fizeram um juramento de preservar, de lutar, de preservar ou de zelar pela Constituição e pelas leis do Brasil, mas infelizmente são os que mais atacam a Constituição e as leis do Brasil, e hoje eu sou um desses 41 que responde processo por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e citação ao crime. Se você perguntar, Gonçalves, mas qual foi o crime, deputado, tão grave que o senhor cometeu? Fazer uma postagem com uma fala em uma rede social. Ou seja, se um político, se um representante do povo, se um parlamentar, que a função principal é falar, está respondendo um processo por falar na rede social, imagine você, cidadão comum. Então, se você acha que estamos dentro de uma normalidade institucional, de uma estabilidade democrática, eu peço desculpa, mas de fato você está sendo um inocente, né? Então essa é a realidade que nós temos, mas temos feito uma oposição aguerrida, um dos vice-líderes, com muita dedicação. Eu costumo dizer a oposição raiz de fato, não é oposição por oposição. Ainda agora nós conversávamos nos bastidores, eu dizia, eu voto 99% voto contra as matérias do governo federal. E se você me perguntar, Gonçalo, mas você vota só por votar, só por ser oposição? E se for uma matéria de interesse do povo, tenho certeza que eu votaria favorável. A questão é que, infelizmente, a maioria das matérias encaminhadas pelo governo federal são matérias prejudiciais ao povo brasileiro. Só basta ver que quase 30 aumentos de impostos em apenas 3 anos de mandato. Então não tem como, de fato, votar em sintonia com esse governo. Agora, se vier uma matéria de interesse do povo, algo que seja de interesse do Rio Grande do Norte, de interesse do povo brasileiro, tenho certeza que nós iremos votar, independente, inclusive até contrariando uma orientação partidária, como já aconteceu. Deputado, quando o senhor menciona, né, esse trabalho que é feito pela oposição, um dos momentos
que os senhores, né, da oposição lá na Câmara mais estão presentes e combativos é com relação à matéria, à pauta da anistia, né? Como é que está lá esse processo? Vai acontecer esse avanço da pauta? Como é que é a observação de vocês diante deste fato, né, desta proposta? Porque, no caso, também envolve o senhor, né? Sim. Há um compromisso político por parte do presidente Hugo Mota da Câmara de pautar a anistia. Foi pautada a urgência, mas o compromisso não era de se pautar a urgência. Ganhamos a urgência, 311 votos, temos quórum maior do que um quórum de uma PEC, que é 308 votos, demonstrando que a maioria do Congresso ou da Câmara Federal é favorável à anistia. Começou a se falar naquela história de dosimetria. Dosimetria é inconstitucional. O que a Constituição trata é de anistia. E a anistia que nós defendemos é ampla, geral e restrita, porque é anistia. Então não dá se falar em meia anistia. Então a anistia ampla, geral e restrita. Acredito que o projeto do deputado Crivella, né, que é a urgência que foi aprovado, foi o projeto do deputado Crivella. Eu acredito que é um projeto que deva ser consenso entre os parlamentares, entre os deputados. Então nós aguardamos, né, insistimos com o presidente Hugo Mota e há esse compromisso com a oposição, nós votamos nele com esse compromisso de se pautar a anistia. Eu tenho dito que é a pauta prioritária, eu creio que é uma pauta inclusive de pacificação política do nosso país. Pode ser, eu acredito que seja a anistia, de fato, fazendo justiça com os injustiçados, e lembrando que a esquerda já foi anistiada em épocas passadas por crimes, e aí sim, crimes graves, crimes de sangue, sequestro, de embaixador, inclusive, estouro de assalto a banco, homicídios. Então, por que não anistiar hoje pessoas, muitas delas que inclusive não cometeram crimes, ou como a senhora Débora, que foi um caso emblemático, que escreveu, não posso nem dizer que pichou, porque não foi nem com tinta, foi com batom, escreveu, perdeu o mané e um estátua, no outro dia estavam tirando com lava-jato. Então é inadmissível, como operador de segurança pública, 20 anos combatendo o crime, vendo bandido de verdade saindo da cadeia, primeiro que eu, né? Primeiro que o policial, de repente você vê uma senhora hoje condenada a 14 anos de prisão, porque escreveu com batom uma frase em uma estátua lá do STF, isso é inadmissível, isso causa uma angústia, e eu tenho dito, é a nossa pauta prioritária a anistia política, sim, pela Câmara Federal e Senado Federal, se vocês quiserem. O presidente da Câmara, ele descumpre algum acordo junto com vocês lá diante desta negociação? Vocês são, por exemplo, favoráveis a uma mudança de presidência na Câmara, justamente para tentar tocar este projeto que é de interesse da oposição? Não, eu acho que não podemos falar nesse momento de quebra de compromisso, né? Na verdade é porque tudo é dentro de uma articulação, são conversas, é bem complexo ali, tem oposição, tem situação, tem centro, tem aqueles que não são nada ali, que na verdade querem o caos. Então a gente, na verdade, fica tentando chegar no consenso. Há um compromisso do presidente Hugo Mota. Se ele pautou a urgência do projeto, nós acreditamos que está mais perto do que longe, né? Uns diziam que nós não pautaríamos nem a urgência do projeto. Hoje, graças a Deus, a urgência já passou. Então, o primeiro passo já foi dado, inclusive, como eu disse, demonstrando que, de fato, a Câmara Federal, 311 deputados, a maioria, é favorável à anistia. Então, hoje não há motivo do presidente Hugo Mota não pautar. Então, acho que é só questão de tempo. Eu acredito que nas próximas semanas, um pouco antes ou pós-COP30, eu acredito que o presidente deve pautar o projeto para votação do mérito da matéria da anistia na Câmara Federal. E nesse trabalho lá na Câmara dos Deputados, o senhor está na Comissão de Segurança Pública, na Comissão de Educação, de Esporte, como é que é esse trabalho lá nas comissões? Olha, eu tenho muita honra de dizer também, eu estou no 3º ano como membro titular da Comissão de Segurança Pública, uma das mais atuantes na Câmara Federal. Esse ano eu sou vice-presidente dessa comissão. Primeira vez na história do Congresso Nacional que tem um praça da Polícia Militar na mesa diretora da comissão. Também sou membro titular da Comissão de Educação. Muitos me conhecem só por ser sargento, né? Mas sou professor também. Então procurei estar naquelas comissões que eu me identifico, que eu tenho algum conhecimento sobre os temas que são tratados, né? Estou na comissão também de Previdência, Infância, Família e Previdência, que é outra comissão também muito importante, trata desses temas de Previdência. Chega muita coisa lá que trata sobre Previdência de militares, federais, estaduais e de outros servidores. É um tema que me interessa. E também na Comissão de Esporte, sou formado em Educação Física, eu gosto dessa comissão. Estamos lá atuando também, tentando contribuir nessa pauta também lá no Congresso Nacional. Deputado, quando o senhor menciona, né, que faz parte dessa Comissão de Segurança Pública, inclusive a Câmara dos Deputados se integrou lá ao Rio de Janeiro nesse processo todo de segurança pública, onde houve ali
uma ação muito enérgica por parte do governo do Rio. Mais de 100 pessoas morreram lá, muitos bandidos, 4 policiais infelizmente tombaram, né, no exercício ali da missão. E como é que o senhor avalia a presença da Câmara, da comissão, diante deste problema lá do Rio de Janeiro, do crime organizado, que não é um problema só de lá, mas é a partir de lá que dissemina para todo o Brasil? Primeiramente, minha continência a todos os policiais, militares, civis, operadores de segurança pública do Rio de Janeiro. Porque se é difícil, e eu digo na prática, se é difícil fazer segurança pública no Rio Grande do Norte, você imagina no Rio de Janeiro, que é um caso bem particular. Meus parabéns à minha continência ao governador Cláudio Castro, que teve a coragem de assumir a responsabilidade enquanto chefe dessas polícias. A polícia iniciou uma faxina importante no Rio de Janeiro, né? As comunidades ali, infelizmente, devido àquela DPF do ministro Fachin, se tornou quartéis generais do crime organizado. E prova é que tinham potiguares, bandidos, criminosos potiguares nessas comunidades lá no Rio de Janeiro, fazendo PhD, eu digo, se especializando para vir retornar. Eu vi uma matéria esses dias que aumentou em mais de 200% os integrantes de uma facção criminosa lá do Rio de Janeiro, Comando Vermelho, aqui no Rio Grande do Norte. Os bandidos estão se especializando no Rio e vindo para cá querer aplicar o sistema. Eu tenho dito que aqui eles não vão se criar, né? E lá, graças a Deus, nesses últimos dias teve essa faxina lá da polícia do Rio de Janeiro. Em média, 120 criminosos tombaram. Infelizmente, a baixa que tivemos e que nos entristecemos foi 4 policiais, 2 civis e 2 militares, que infelizmente tombaram no cumprimento da missão. E mais 12 operadores ficaram feridos, inclusive tive a informação hoje que um dos delegados que foi ferido teve a perna amputada. Infelizmente, nós sentimos por isso, mas ficamos assim regozijados pelo fato de que realmente 120 bandidos a menos para tirar a paz da sociedade carioca. Lembrando que foram apreendidos em média 130 fuzis, armamento de guerra foi apreendido com esses criminosos. Então, inclusive, eu fiquei muito indignado, eu vi uma deputada aqui do Rio Grande do Norte, eu costumo dar nome aos bois, né? A Natália Bonavides do PT, fazendo showzinho lá, falando em genocídio, na mesma semana que uma criança de 7 anos foi executada, assassinada, vítima de um latrocínio, lá na região metropolitana de Natal. Na mesma semana que um pai de família, um cidadão de 66 anos, um idoso, foi metralhado em praça pública lá em Mãe Luísa, em Natal, porque tinha contato com policiais. Na mesma semana que um filho de um policial foi morto por ser filho de um policial lá em Macaíba. Aí aparece uma deputada do PT, fazendo showzinho e criticando a atuação da polícia lá do Rio de Janeiro. Ou seja, ela não quer que a polícia combata aqui, ainda quer atrapalhar o trabalho da polícia em outros estados. Repudiamos isso hoje nas nossas redes sociais, continuaremos repudiando. Hoje fizeram, inclusive, um ato público lá no Midway, na zona sul de Natal, repudiando a ação do governador. Eu queria ter um governador desse, cabra macho de coragem aqui no Rio Grande do Norte. Infelizmente, tem um governo que impede da polícia subir algumas comunidades. Batalhão de choque que eu fiz parte hoje não pode patrulhar Mãe Luísa porque o governo do estado não autoriza a viatura subir, força tática, quando sobe tem que ser com ordem do alto comando. Um absurdo, a polícia pode entrar e sair em qualquer lugar, qualquer cidadão, o que não pode é bandido. E nós viemos aqui no Alto Oeste dar esse recado. Nenhum bandido vai tomar de conta querer dominar cidades no interior do estado ou na capital. No que depender do nosso mandato, nós vamos trabalhar com muita dedicação, sendo essa retaguarda jurídica dos nossos operadores de segurança. Continua a recompensa lá para pegar quem atirou lá na criança? Pegaram já? Como é que está isso? Ainda não, né? Mas sem dúvida, a recompensa permanece, inclusive com bônus, se os criminosos inventarem, ousarem confrontar os policiais e aí tombarem, forem neutralizados. Aí vai ter um bônus muito especial para esses heróis aí, que são meus heróis. Hoje eu não posso, infelizmente, não tomar dentro de uma viatura para torar eles na bala. Como eu não estou dentro da viatura, eu tenho que pelo menos buscar utilizar o pouco que Deus tem me dado para poder abençoar esses policiais que vão para a rua, colocar a vida à disposição para proteger a sociedade. Normalmente o cidadão comum, quando escuta um tiro, corre para o outro lado. O policial não, ele corre para cima, para proteger o cidadão. Esse é o espírito altruísta do policial. E por isso que eu digo que esses homens e mulheres, eles têm que ser muito valorizados. Então, já que o governo do estado não valoriza, a gente busca, de alguma forma, recompensar. É faroeste, como sabe? Não sei. Mas o sentimento é de um pai que tem 4 filhos, uma das meninas, inclusive, quase da idade da Cecília,
tem 5 anos, 6 anos de idade, e eu fico imaginando se um bandido pelo menos ousasse pensar em tocar no fio do cabelo da minha filha, o que eu seria capaz de fazer. Então é com esse sentimento de indignação de pai que eu tenho que dizer, qualquer um que nos assiste hoje, se for um pai de família, sabe do que eu estou falando aqui. Eu moro numa periferia, minha filha sai pela manhã para ir para a escola, eu imagino se um sujeito desse inventar de querer assaltar, querer mexer com... praticar qualquer coisa que seja com a filha minha. Então esse é o cidadão do pai de família, do cidadão não é uma fala populista, não é uma fala politiqueira, mas de fato é um sentimento de qualquer pai de família. Eu vi uma pesquisa hoje, inclusive, 87% dos cidadãos do Rio de Janeiro que moram dentro das comunidades são favoráveis e parabenizaram a atuação da polícia nessa operação, mega operação. Tá de parabéns minha continência ao governador Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro. Bem, antes de a gente voltar aqui à nossa entrevista, tem informação. Através de proposição do mandato do deputado Hermano Moraes, com subscrição da parlamentar Divaneide Basílio, a Assembleia Legislativa promoveu nesta semana uma sessão solene para homenagear e tornar cidadão norte-riograndense o cantor Valdones. Uma homenagem carregada de emoção e que não poderia começar de outra forma, senão com a sanfona e um bom forró na voz do filho, Luciano Moreno. Este foi o primeiro ato da sessão solene de entrega do título de cidadão norte-riograndense ao cantor e compositor Valdones. A propositura foi do deputado Hermano Moraes. Bela e justa homenagem a um cidadão cearense que agora se torna legalmente também cidadão norte-riograndense. Mas querido por todo o povo potiguar, pela sua música, pelo seu jeito de ser, pela sua defesa da cultura nordestina e também por ser um humanista, uma pessoa que tem muitas amizades aqui, serviços prestados através da cultura da música e por isso merecedor dessa comenda, que é a maior homenagem que a Assembleia Legislativa presta. Cearense de Fortaleza, Valdones começou a tocar sanfona ainda criança. Aos 15 anos de idade, ele gravou uma faixa com Luiz Gonzaga. Seguidor de Dominguinhos e do Rei do Baião, ele construiu uma sólida carreira internacional e nacional e uma forte relação com o Rio Grande do Norte. Cantor, compositor, sanfoneiro, paraquedista e piloto acrobático. Entre tantos títulos, hoje ele conquista mais um. Muito feliz e honrado em estar recebendo hoje esse título de cidadão norte-riograndense. Já me sentia de coração, mas agora por lei, né, eu fico muito honrado e feliz. Agradecendo demais desde já o propositor dessa comenda, o nosso deputado Hermano Moraes, e estou muito feliz. O evento foi acompanhado pela esposa, Luciana, e amigos com quem o artista construiu fortes relações e escreveu muitas histórias. Entre eles, o músico Marcos Lopes, idealizador do tradicional Forró da Lua. Eu sou amigo de Valdones desde 1995. Trouxe ele aqui para o Rio Grande do Norte pela primeira vez em 1999 para inaugurar o Forró da Lua. E depois disso fizemos lá um campo da aviação também por causa dele, lá em São José do Mipibu, onde hoje é o aeródromo Dr. Severino Lopes. E a partir daí não deixamos mais de nos encontrar, fazer amizade e brincar por aí. No momento mais aguardado da sessão, Valdones fez o que sabe de melhor. Ao lado do filho, ele mostrou que ensina o que aprendeu. A cultura nordestina segue de geração em geração, de talento em talento. Por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. Eu fico com muito orgulho, né, pelo meu pai e tudo, e a gente tenta pensar em alguma coisa, mas nunca vem o ideal, né? Então a gente faz no coração mesmo. Bem honrosamente todas as comendas, mas a maior é ser amigo do povo potiguar, de todo mundo. Eu acho que é isso. A música, ela agrega, né? A música, ela é uma arte divina. Que anda pelo mundo, sabia, que tanto já voou, sabia, que fala aos passarinhos, sabia, alivia minha dor. Tá aí, maravilha, uma homenagem muito merecida aí do Valdones, que é parceiro também aqui da TCM, sempre que vem a Mossoró, dá uma passadinha aqui na TCM, na 95 FM, então realmente fica aqui o nosso abraço ao Valdones, a toda a família, e
realmente uma homenagem muito merecida aí por parte dos deputados na Assembleia Legislativa. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o deputado federal, Sargento Gonçalves. Bem, Sargento, o senhor, da última vez que esteve aqui na TCM, não usava esse bigode, e agora tem um bigode que, onde passa, o povo já sabe. Ali é o deputado Gonçalves. Agora é firme esse bigode mesmo ou é passageiro? Rapaz, o povo disse que gostou, né? Tá gostando, eu ainda brinco, eu digo, rapaz, se encostar no cangote é que gosta mesmo. Virou a marca agora do deputado. Foi uma brincadeira aqui, nós fomos passar no primeiro ano ali, teve um recesso, passei uns diazinhos com o irmão, tem um irmão, né? Dizem que parece um pouco comigo, mas o cabo é feio. E aí botou um bigode, eu também inventei de colocar para fazer a brincadeira com ele, acabou pegando aí, né? O pessoal gosta, marca realmente, né? E eu estou gostando do negócio, a mulher gostou também, então vamos permanecer. Muito bem. Deputado, o senhor falou já no primeiro bloco com relação ao nome do senhor ter aparecido na pesquisa TCM TS2, muito bem posicionado, diga-se. E o senhor já mencionou aqui sobre o foco ser no mandato. Mas como é que o senhor hoje se posiciona dentro do PL, o Partido Liberal, que tem pré-candidato ao governo do Estado, né, Rogério Marinho, tem uma nominata para federal, tem nominata para estadual. Como é que o senhor tem dialogado aí com o presidente do partido aqui no Estado sobre o processo eleitoral, sobre toda essa articulação para o próximo ano? Olha, eu tenho uma bancada no Congresso Nacional de oposição, né? Alguns dizem, já disseram até que era a bancada da selfie, né? Tá querendo diminuir a bancada, mas são homens e mulheres aguerridos. A grande maioria não são políticos, não vivem da política profissional, são pessoas que têm compromisso com o Brasil, e eu me sinto muito à vontade nessa bancada lá na Câmara Federal. Me abraçaram realmente como iniciante, como um recruta ali, levaram para perto, me cuidaram bem da gente, e hoje eu me sinto muito bem no PL. É um partido que tem valores, tem princípios, tem um decálogo lá, os 10 princípios do PL, e eu costumo dizer, enquanto o partido permanecer fiel a esses princípios, a esses valores, eu permanecerei nesse partido, um partido que eu me sinto bem. A nível de Estado, somos presididos pelo senador Rogério Marinho, que honra o partido, honra a direita no Senado Federal, né? É um líder lá do Senado, hoje pré-candidato ao governo do Estado, naturalmente é o nosso candidato, hoje o nosso pré-candidato ao governo do Estado. Eu acho que é um homem que tem experiência política, alguém que eu acredito que o Estado precisa realmente de alguém com essa experiência, com essa seriedade, para realmente tomar de conta desse Estado tão rico, tão abençoado por Deus, mas que infelizmente ao longo desses anos aí vem sendo mal gerido, né, pelo PT sobretudo, e essa necessidade. Temos uma nominata hoje, temos alguns colegas de mandato no partido, tanto estadual quanto federal, e temos, se Deus quiser, cremos que estaremos ainda mais fortes na eleição de 2026, levantando essas bandeiras tão importantes: Deus, pátria, família, a defesa da valiosa liberdade do povo brasileiro. Há alguns dias o senador Rogério esteve aqui no cenário político TCM, eu perguntava sobre a presença de Bolsonaro nas eleições do próximo ano. O senhor tem tido sempre contato com o ex-presidente, e como é que o senhor avalia que vai ser, né, para o bolsonarismo no próximo ano, já que o senhor faz parte aí deste grupo? Olha, eu tenho dito, primeiramente pela minha fé, segundo pelo contexto que a gente fica observando de geopolítica, né, de política internacional. Eu tenho dito e creio muito que nós teremos o nosso presidente de volta ao jogo em 2026, né? Alguns perguntam, Gonçalves, qual a opção para 2026 para presidente? Eu digo que tem 3 opções: é Jair, Messias, Bolsonaro, né? Então, para mim, de fato, eu ainda continuo acreditando. Lá em 2018, não podemos esquecer que o que está na presidência da República hoje era condenado por corrupção, né, e não por um golpe fake, como aconteceu com o presidente Bolsonaro, e estava lá no jogo político, né? Então, eu acredito sim que até 2026 nós iremos conseguir reverter esse jogo, e o presidente estará, de fato, o senador Magno Malta sempre diz, Deus ainda tem propósito com o presidente Bolsonaro, e eu creio muito nisso, né? Então, acreditamos que ele, que fez tão bem ao Brasil, retornará à cadeira da presidência da República. Mais uma vez, eu digo que isso não é proselitismo, não é populismo, mas de fato primeiro, como eu disse, eu não posso trair a minha fé. Eu creio muito nisso. Segundo, que eu observo muito o cenário também internacional, a política, a geopolítica. Eu tenho certeza, Maduro está bem madurinho. Se cair, as coisas aqui podem resolver. Deputado, com relação à polarização entre esquerda e direita, o senhor acha que aqui no Rio Grande do Norte, né, já que o PT está com um pré-candidato, Cadu Xavier, a direita
o PL tem o Rogério Marinho. Nós temos também uma candidatura de centro hoje, né, que é o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Como é que o senhor observa o movimento hoje, né, para o Executivo, tendo em vista essa polarização? O senhor acha que isso deve acontecer? Deve ser o espelho do que vai vir nacionalmente para o próximo ano aqui no Estado? Eu acho que nós estamos numa curva ascendente, né, de polarização de fato, e eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que não dá mais para ser coluna do meio, não dá mais para estar em cima do muro. É uma tendência mundial e no Brasil, acredito, não é diferente, e no Rio Grande do Norte também não, né? É essa ideia do espectro político ideológico de direita ou de esquerda, né? Não tenho nada e não sou radical ponto de dizer que não há possibilidade de uma junção, de uma conjugação ali centro-direita ou centro-esquerda de repente para o outro lado, mas de fato fica difícil para quem fica ali no miolo, como se diz, né? Realmente fica meio que perdido, porque realmente a população, o povo está muito definido. Ah, Gonçalo, mas como é isso? Que história é essa? Eu vou citar aqui o tema que eu tenho mais familiaridade, que é segurança pública, mais uma vez. Quer comparar um político de direita e de esquerda? Observe o deputado Saindo Gonçalves, que é um deputado de direita, investe 30 milhões em emendas em segurança pública. Em que, Gonçalves? Compra de fuzil, de pistola, construção de destacamento, de batalhão, viatura, tecnologia para combater o crime. Governadora Fátima Bezerra, de esquerda, com o secretário nacional de segurança pública, vem apresentar um investimento de 14 milhões em que, Gonçalves? Em câmeras para monitorar a atuação da polícia. Então fica muito claro essas definições, então acredito que o povo vai cobrar isso na campanha. Tem esse cenário agora de Rio de Janeiro, eu acho que vocês têm observado muito isso aí, o povo tem observado, de fato, quem está do lado de quem combate o crime e quem está de fato do lado de quem é pelo crime. Então acho que vai ser mais ou menos nessa pegada na eleição 2026. Essa eleição 2026, portanto, a gente poderá ter a presença de mais... como o senhor mesmo menciona, operadores de segurança em Brasília. O senhor acha que há mais possibilidades de mais sargentos, de mais coronéis, enfim, da integração de mais pessoas hoje que fazem parte da segurança pública, de serem eleitos lá para alguma função em Brasília? Olha, eu não sei se mais parlamentares com essa perfil, né? Mas eu acredito que o povo tem esse sentimento, de fato, eu digo, a bandeira segurança pública sempre está muito viva. Quando nós vamos para rodar o interior, onde quer que seja no estado do Rio Grande do Norte, dois temas sempre muito latentes entre a população, é saúde e segurança pública. Até aquele cidadão que não se posiciona, quando você começa a falar sobre o tema segurança pública, você vê que o sujeito, o olho brilha. Então, ou seja, de fato, é um anseio do povo, é uma segurança pública de qualidade. Eu costumo dizer que a segurança pública ela é a atividade essencial das essenciais. Por quê? O médico sem segurança pública, o médico não consegue atender na UPA com tranquilidade, o professor não consegue dar aula com tranquilidade, o comércio não consegue gerar economia com tranquilidade. Então é muito importante, é um tema sem dúvida que vai estar muito em evidência mais uma vez em 2026. O senhor espalhou alguns outdoors aqui no estado, aqui em Mossoró, a gente chegou a ver, e que tem lá, bandido bom é bandido... É para usar, é para movimentar a mente, né, das pessoas, né, estimular a participação. Bandido bom é bandido. Aí a esquerda começou a reclamar, né? Eu disse, rapaz, desculpa, eu errei. Para a esquerda realmente era para ser 10 tracinhos, 10 espaços e não 5, porque para a esquerda, bandido bom é bandido presidente. Mas para a direita, de fato, bandido bom é bandido que, de fato, não traga risco à sociedade. E aí só tem uma certeza, né? O sujeito que morre, ele não tem mais como voltar a praticar crime. Então, se o sujeito não quer... Eu sou cristão evangélico, eu sempre faço questão de dar testemunho. A cara de um cristão evangélico tão brabo assim, não. De fato, eu sempre trago o exemplo da cruz do Calvário, né? Cristo lá na cruz tinha 2 ladrões, um da direita e um da esquerda. Eu acho que o da esquerda, o da direita... se converteu e Cristo disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro, ninguém diz para onde foi. De fato, foi para o inferno, porque não houve arrependimento. Então, eu defendo muito a ideia e creio sim na possibilidade do sujeito errar e voltar, se arrepender e sair do pecado. Mas se ele não se arrepende, de fato, não tem outro caminho. A própria Bíblia diz que o pecado conduz à morte. Deputado federal Sargento Gonçalves, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Seja sempre bem-vindo. A satisfação, estou sempre à disposição. Um abraço grande no coração do povo moçoroense, a cidade da resistência, e todo o povo que nos assiste no estado. Mandato está à disposição, costumo sempre dizer, acompanhe as redes sociais Sargento Gonçalves 22 e dos demais parlamentares. Você, povo, é o patrão e cabe a você decidir se dá baixa na carteira ou se assina. Então, o olho do patrão é o que engorda o gado. Então, acompanhe os deputados que já ganham muito bem e precisam prestar um bom serviço ao povo do Rio Grande do Norte. Obrigado, deputado. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos. Um ótimo final de semana, bom descanso. Até segunda. Um abraço.